pés do Senhor, ouvindo-lhe o quê? O que está escrito aí? O que ela estava fazendo? Ouvindo o quê? Ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com este serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Fecha seus olhos. Pai, nós precisamos de uma boa palavra que procede do seu coração para o nosso. E precisamos, sobretudo, termos a disposição necessária para andarmos em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Por nossas próprias forças e capacidades, não somos capazes de andar em uma só vírgula daquilo que o Senhor deseja. Porque em nossa carne não habita bem algum. Não é por nossa força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Por isso, opera a sua verdade por meio do seu Espírito em nossos corações, trazendo ela sobre a nossa mente, trazendo renovação e, sobretudo, nos capacitando a andar em cima das suas palavras, porque sabemos que as coisas acontecem não pelo simples fato de ouvirmos, mas por ouvirmos e obedecermos e andarmos debaixo daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Confiamos na sua palavra e no seu Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Primeiro de tudo, né? Eu me senti lá no princípio com as canções, né? A gente volta lá atrás, mas eu amo essas canções. Era um tempo de simplicidade, de entrega, né? É muito bom a gente sempre trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E isso também se resume a canções, né? Às vezes eu estou lá em casa e eu me lembro de uma canção, aí eu coloco aquela canção e eu fico assim introspectivo, lembrando das coisas que eu já vivi. Claro que a gente não pode ser saudosista. Sabe o que é saudosista? Alguém que vive só lá no passado. A Bíblia não manda a gente viver no passado, mas ela diz para a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo. É para o alvo, é para frente, amém? Mas nós podemos sim trazer à memória canções, palavras, promessas e tantas coisas a fim de nos levantar, amém? Mas não é isso que eu vou falar, não. Quando o Otávio começou a cantar aqui, é engraçado que o Espírito Santo ele sempre dá uma palhinha para a gente antes, né? Lá em casa hoje, ele falou no meu coração que alguém em algum momento ia cantar parte da palavra. E a palavra foi cantada. Querido, eu vou ler novamente aqui o verso 41 e 42. Olha aí mais uma vez para a sua Bíblia. Nossa palavra está aqui nessa noite. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você nunca leu essa passagem, né, irmão? Você nunca ouviu falar sobre ela. Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer aqui nessa noite. Por um bom tempo, eu acreditei que eu deveria buscar experiências espirituais para o meu crescimento. Preste atenção. Vou falar muito sobre experiências espirituais. Mas o foco não é ela, não são as experiências, o foco é outra coisa. Só que todas as vezes que eu falar dessa outra coisa, eu também preciso falar da experiência junto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque por um bom tempo eu acreditei que se eu tivesse experiências com Deus, eu cresceria, eu amadureceria. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, mas experiências espirituais não me amadurece? Não faz eu crescer? Não faz eu desenvolver? Bom,
Experiências espirituais vão servir para alguma coisa, isso é fato. Quem aqui tem experiências com Deus? Eu acho assim, fico meio... Né? Tem crente que nunca teve assim, um vislumbre, nunca presenciou nada assim sobrenatural. E eu me pergunto se é crente mesmo. Porque se você é nascido de novo, tem a natureza dele, alguma coisa dele você tem que visualizar em algum momento. Só que eu, por um bom tempo, acreditei que se eu tivesse essas experiências, o meu crescimento aconteceria. E eu desejei experiências, eu busquei isso e eu continuo desejando. Quem aqui continua desejando? Começou o Chico. E eu quero te dizer, querido, que não são as experiências que vão fazer você crescer. As experiências não vão amadurecer você. Elas vão ter algum valor na sua vida, mas não são elas que te amadurecem. Nós não podemos inverter a ordem das coisas, porque o crescimento, querido, que nos fará desenvolver segundo Deus é resultado de fazermos o que Maria fez. Assentar-se aos pés dele. É daí que vem o seu crescimento. Por que eu digo que experiências não fazem alguém crescer? Porque você talvez... É porque aqui nós estamos numa currutela, Nova Ponte é uma currutela. O que você conhece da vida é sua casa e a igreja de Nova Ponte acabou. Mas a realidade em muitos outros lugares, em igrejas maiores, em cidades maiores, é igrejas onde as manifestações espirituais são assim abundantes, as experiências são grandes, mas quando você olha para a vida das pessoas, você vê que elas não têm crescimento. Você olha e vê que elas não têm maturidade. Se as experiências amadurecessem alguém, esses muitos lugares aí, que a gente não vou citar nome de igreja, que a gente vê um monte de milagre acontecendo, esse povo seria o mais maduro da terra. Mas a gente vê um monte de igreja grande, operando um monte de coisa, mas cheio de meninice. Porque o que amadurece o cristão é estar aos pés dele. É isso que traz maturidade. Porque é o crescimento que nos fará provar cada vez mais de Deus experiências espirituais. Preste atenção nisso aqui. Pessoas imaturas têm experiência com Deus? Tem. Por exemplo, alguém pode acabar de se converter, ser um novo convertido na fé, e a pessoa já se converter e ter visões, e ter revelações, e ter sonhos, e ver anjo, e não sei o quê. Pode, não pode? Eu acredito que pode. Mas são pessoas imaturas. Então, pessoas imaturas, elas podem ter experiências espirituais. Só que existem experiências espirituais além, que só serão alcançadas por aqueles que cresceram, por aqueles que amadureceram. Há experiências que foram reservadas para aquelas pessoas que estão amadurecendo em Deus. Quem está entendendo? E à medida em que nós crescemos, nós acessamos novas experiências no Senhor. Então, o que nós devemos buscar primeiramente, aqui está o centro da minha palavra, a primeira coisa que eu e você temos que buscar é um lugar aos pés dele. É a primeira coisa, irmão. Você não tem que correr atrás de uma igreja onde tem um monte de sinal, embora sinais é bíblico e nós precisamos, amém? Porque só ficar pregando e nada acontecer é um problema também. Paulo falou assim, olha, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de poder. Alguma coisa tem que ser gerada no nosso meio, porque senão também tem algo errado. Só que um monte de gente corre para lugares, para igrejas, onde elas vão ter experiências sobrenaturais.
Só que elas esquecem de cumprir o princípio, a regra, a ordem correta. A primeira coisa é um lugar aos pés dele. Porque, irmão, ele garantiu para mim e para você, e aqui para Maria e para Marta, ele garantiu que o que se recebe nesse lugar aos pés dele nunca será tirado. Nunca. Você pode ter experiências hoje aqui. Se você parar de ter experiência, aquilo ali acabou. Mas quando você recebe dele, dentro de você, aquilo nunca te vai ser tirado. E uma pessoa, ela não cresce porque está tendo experiências espirituais. Ela cresce quando deposita Cristo no seu homem interior. E sentar aos pés de Jesus para ouvir dele, para receber dele, é fazer o quê? É dar Cristo para o seu homem interior. Então você cresce, e porque você cresce, você começa a acessar lugares diferentes em Deus, e cada lugar diferente em Deus tem uma experiência nova em Deus para você. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas experiências que se tem é devido a um dom que aquela pessoa possa carregar, e o crescimento de uma pessoa não pode ser fundamentado simplesmente no dom, mas no caráter transformado que essa pessoa adquire de Cristo. Você quer saber se uma pessoa realmente está se assentando aos pés de Jesus e amadurecendo? Você não tem que olhar para o dom dela, você tem que olhar para o caráter transformado dela. E aqui é um caminho que é um caminho em comum que todos nós fomos colocados. Esse caminho é um caminho para mim, é um caminho para você, é um caminho para nós. Todos fomos colocados num caminho de transformação de caráter. O caráter transformado revela que pessoas estão se assentando aos pés de Jesus, porque ele garantiu que aquilo que você recebe aos pés dele não te vai ser tirado. O crescimento, irmão, sempre significará mais de Cristo e menos de mim. É impossível haver crescimento espiritual sem haver Cristo crescendo no meu interior. Eu te pergunto, você teve algum tempo hoje para tirar e estar aos pés dele? Se assentar ali com ele? Eu não estou falando necessariamente, ainda que isso conte, eu não estou falando necessariamente de você ir para o seu quarto, de você buscar um lugar físico, irmão. Entenda, se você não tiver um lugar físico, você tem um lugar espiritual para se encontrar com ele. Então acredite quando eu te digo, Cristo crescendo em mim e em você, é o ponto final de muitos dos nossos problemas. Muitos de nossos problemas nada mais são do que a falta do desenvolvimento de Cristo no meu interior. Então, eu e você resolveríamos muitas das nossas pendências, muitas das nossas maracubacas, muitas das nossas feiuras, muitos dos nossos problemas com uma maneira simples. Pergunta para mim, qual, pastor? Se assentando aos pés dele. Muita coisa seria resolvida se nós estivéssemos aos pés dele, nos desenvolvendo. E eu quero deixar bem claro para você, irmão, que eu não sou contra experiências. Elas vão nos fortalecer, vai nos dar um novo ânimo, dá um gás à nossa fé, nós aprendemos coisas com ela. Mas é o Cristo formado em mim que faz a diferença e que me sustenta até o fim. Cristo formado em você é o que faz a diferença. E deixa-me te dar alguns exemplos disso. Eu quero te mostrar, irmão, que você ter visões, você à noite ter sonhos, você ter vislumbres, isso não significa muita coisa. Como eu disse, você pode ter visões e aquilo te dá um gás na sua fé, fortalecer você, dar um ânimo para você, mas isso não significa muita coisa. Por quê? Porque a Bíblia tem exemplos para mim e para você de pessoas que tiveram inúmeras experiências e Deus não se agradou delas. Tiveram inúmeras experiências e ainda assim foram reprovadas com Deus. Quer ver um exemplo? Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, eles experienciaram sinais de Deus lá no Egito quando foi para ser liberto. Olha as 10 pragas. Que sinais miraculosos aquele povo viu. Olha as experiências que eles tiveram. E depois que eles saíram do Egito, irmão, eles passaram quantos anos no deserto? Você lê Bíblia? Quantos anos que eles passaram lá? 40 anos. 40 anos fazendo o quê?
40 anos tendo experiências com Deus, vendo o maná cair do céu, vendo água brotar da rocha, vendo a coluna de fogo durante a noite, a coluna de sombra durante o dia, para poder refrescar eles, refrigerar eles. Eles tiveram inúmeras experiências por 40 anos. Quantidade de coisa que eles não presenciaram. Só que a Bíblia vai dizer que aquela geração pereceu no deserto, mesmo tendo experienciado muitas coisas de Deus. Diz a palavra, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 15, que Deus não se agradou da maioria deles, falando lá do povo do deserto. Eu estou querendo te mostrar, querido, que experiências é importante, mas mais importante do que as experiências é você se assentar com Ele. Porque se assentar com Ele vai gerar experiências para você, amém? Outro exemplo de que experiências não significam muita coisa é de Balaão, profeta Balaão. Esse cara, irmão, teve experiências espirituais incríveis. Ele era um profeta que recebia palavras do Senhor. Olha as experiências dele. Diz a Bíblia que o Senhor apareceu a Balaão. Balaão teve visões de anjos. Balaão teve a experiência de conversar com a jumenta, com animal de carga. Só que a Bíblia vai dizer lá em Números 22, 32, que Deus não se agradava dos caminhos de Balaão. Está vendo? Mais um caso de você ver coisas, experimentar coisas, mas Deus não se agradar de você. Tanto Israel quanto Balaão, eles viram muitas coisas, mas Deus disse que não se agradava deles. E Pedro vai dizer o porquê que Deus não se agradava de Balaão, porque Balaão era alguém que se vendia, era um profeta que se vendia, amava o dinheiro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, diz isso. Então entenda uma coisa, não são as experiências em Deus que são ineficazes, é o fato do homem deixar de receber dentro de si aquilo que permanece para sempre. Eu não estou aqui diminuindo as experiências, você precisa tê-las, amém? Deus tem que aparecer para você durante a noite, irmão. Você tem que parar de acordar durante a noite com o sacode do diabo nos seus pés, e você tem que começar a acordar à noite com anjo nos seus pés. Tem gente que acorda cutucado durante a noite, já acorda arrepiado, sentindo um calafrio, aí tem uma coisa ruim lá do lado dele. Não, você tem que dormir em paz e acordar em paz com o anjo do Senhor nos seus pés. Só que nós temos que entender, querido, que precisamos receber aquilo que Jesus falou, que é aquilo que permanece para sempre. Jesus disse isso aqui para Maria, para Marta a respeito de Maria, que aquela boa parte não lhe seria tirada. Olha o tanto de coisa que você não perde no meio do caminho. Por quê? Porque isso não foi recebido de Jesus. Você não recebeu isso da presença dele. O que Jesus disse isso porque o que estava sendo transmitido ali não era nenhuma experiência extracorpórea. Foi por isso que Jesus falou para Marta: Marta, a parte que a sua irmã escolheu não vai ser tirada. Jesus não estava apresentando nenhum sinal miraculoso ali para eles. A parte não seria tirada porque o que Jesus estava derramando ali era de si mesmo para os corações dos homens. Jesus estava se derramando aos seus irmãos. Jesus estava se derramando aos homens. Então, se derramar aos homens, se encher dele, significa que ele não vai tirar aquilo de você. Muita gente tem dons e por meio deles experiências de Deus. Mas os dons irão passar e o que vai sobrar é o que de Cristo em você foi construído, irmão. O que diz 1 Coríntios 13? Vai passar tudo. Os dons, as línguas, as profecias. Mas vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Por que vai sobrar o amor? Porque o amor é uma pessoa. Só vai sobrar ele no final. Agora veja se isso não é uma verdade. Os apóstolos tiveram experiências incríveis.
Pedro, certa vez, ele estava esperando os irmãos fazer o rango, a boia, o almoço, e ele subiu no telhado, no eirado da casa, e ele teve uma visão de Deus. Os apóstolos tiveram experiências incríveis. Só que, sabe o que sobrou no final da vida deles? Não foi a experiência. No final da vida deles, o que sobrou foi Cristo. Na cruz, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu te pergunto, sabe o que sobrou lá no final para Pedro? A fé em Cristo, aquilo que de Cristo foi construído nele. E em muitos outros discípulos a mesma coisa. Eles só terminaram a sua carreira de forma bem sucedida, sua jornada de forma bem sucedida, porque eles se assentaram aos pés de Jesus. Cristo cresceu dentro deles. O único, talvez, que eu me lembro aqui de cabeça, que teve uma experiência antes de morrer foi Estevão. A Bíblia vai dizer lá em Atos 7 que antes de Estevão ser apedrejado, ele teve uma visão da glória de Deus, ele viu Jesus de pé à direita de Deus. Então depois eles apedrejam ele. Mas em via de regra, todos os outros que morreram pelo Senhor, sabe o que sobrou para eles no final? Eles perderam tudo, eles estavam ali à beira da morte, mas Cristo permaneceu vivo dentro deles. Então lhe sobrou Jesus, que era a parte que não lhe seria tirada. Quando Jesus diz para Marta, essa parte que Maria escolheu não lhe será tirada, Jesus estava falando dele mesmo. Essa é a parte que não vai ser tirada. Paulo disse a respeito dos Gálatas, que ele estava novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo fosse formado neles. Para que eu tenho que estar aos pés dele? A resposta é simples, porque tem um Cristo para ser formado em você. O nosso foco, irmão, é a formação de Cristo em nós. É nisso que deveria estar o nosso empenho. Você e eu nos preocupamos em ser bons. E não tem nada de errado nisso. Você tem que ser o melhor nessa terra, porque quando você é bom, Cristo aparece em você. Ponto. Não podemos ser medíocre e dizer que você tem que ser medíocre nas coisas que você faz. Só que o nosso foco, querido, precisa estar no lugar certo. O nosso empenho precisa ser a formação de Cristo no nosso interior. O foco, irmão, para muitos de nós, não deveria ser ganhar dinheiro. Não, pastor, então eu vou ficar pobre? Não. Mas o seu foco não deveria ser ganhar dinheiro. O seu foco, sabe qual deveria ser? Crescer em Deus para então ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você cresce e ganha dinheiro, o dinheiro serve você. Mas se você ganha dinheiro sem crescer, você serve ao dinheiro. Você entendeu? O nosso foco, o nosso empenho, querido, não deveria ser casar. Aí, ó. O seu... Tem gente que nem casar. Preste atenção. O seu empenho, o seu foco não deveria ser buscar um relacionamento e casar. Ainda que seja de Deus. O seu foco tem que ser crescer para então casar. Criatura, senão você vai dar trabalho para os outros. Porque é isso que está acontecendo com muita gente. Muita gente se separa porque se casa sendo infantil. No início, querido, da minha conversão, deixa eu falar aqui de mim. No início da minha conversão, tudo que eu queria e que eu buscava era experiências com Deus. Tudo. Irmão, eu me lembro de eu passar a madrugada. Irmão, assim, eu tenho vergonha de falar isso hoje, porque eu não faço mais isso hoje, mas eu fazia lá atrás. Eu me lembro de eu passar madrugadas, irmão, de jejum, de oração, em lágrimas, chorando e dizendo: Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero ter visões, eu quero ter sonhos, eu quero ver anjo, eu quero. Você já passou por isso? Se você não passou, você não nasceu de novo, não. Vem cá que eu vou meter a mão na sua cara. Quer dizer, vou orar para você nascer de novo. E eu queria isso, irmão. Eu queria falar em línguas. Eu queria esses mistérios, essas experiências sobrenaturais. E eu busquei isso, irmão. Só que eu não recebi naquele período. Sabe quando eu fui receber? Pergunta para mim, quando, pastor? Algum tempo depois que Cristo foi formado em mim. Então, depois de um tempo,
aonde Cristo pôde ser, ainda que um pouquinho, formado em mim, eu comecei a experienciar coisas em Deus. Você está conseguindo entender? Há duas formas, querido, de alguém ter experiências. Não faz parte da palavra, mas eu vou dizer isso aqui. Há duas formas de alguém ter experiências com Deus. A primeira delas é por meio do dom. Alguém se converte e pode ter um dom muito forte, muito latente e começar a ter experiências. A outra forma é quando você amadurece e porque você amadureceu, você entra nas experiências. O nego tem 35 anos que ele está na igreja, ele nunca viu um anjo, aí ele olha para o outro convertido ali do lado, eu estou tendo visão, eu estou tendo visão, eu estou tendo visão. Por quê? Porque aquela pessoa tem um dom muito forte e muito latente. Mas o que importa, querido, é se ambos vão parar para se assentar aos pés de Jesus e se desenvolver na presença dele. Amém ou não? Então nosso foco precisa estar numa coisa: encontrarmos um lugar aos pés do Senhor. Aí está o seu foco. Todos deveríamos nos alegrar por termos um lugar aos pés do Senhor, muito mais do que vemos os feitos dele. Você não entendeu o que eu disse, eu vou repetir. Todos nós aqui deveríamos nos alegrar por termos um lugar aos pés do Senhor, muito mais do que vemos os feitos dele. Você ainda não entendeu, mas você vai entender. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa sendo curada na igreja. Irmão, só faltou o teto da igreja desabar, o povo vibrava, o povo urrava, o povo, assim, foi algo extraordinário, e não tem nada de errado nisso, amém? Se Deus operar sinais, maravilhas no nosso meio, a gente tem que vibrar, a gente tem que se alegrar, querido. Mas a maior fonte de vibração e de alegria, para mim e para você, não é os feitos do Senhor. A maior fonte de vibração para mim e para você é que nós temos um lugar aos pés dele. Não é você vir para cá com essa cara de encruado, de quem chupou limão, ficar com essa cara aí azeda. É vir para cá, irmão, e saber que a você foi dado um lugar aos pés dele. É vibrar por isso, por saber que ele tem algo a me dar que nunca será tirado. Aí você vem para cá, você fica assim. Eu te garanto, irmão, eu te garanto. Se entrasse um cadeirante aqui agora, olha se isso aqui não é verdade para a minha hipocrisia e a sua hipocrisia. Se entrasse um cadeirante aqui agora, não, deixa eu apelar, se entrasse um morto aqui agora, como é que o morto vai entrar aqui? Se entrasse alguém trazendo um morto aqui agora, e orasse, a gente orasse e ele ressuscitasse, o que ia acontecer? Essa cidade ia baixar aqui, irmão, ia baixar aqui. Ou você ia virar um cambalhota de ponta cabeça, um monte de coisa, sim ou não? Só que aí, olha só para você ver como que a gente se alegra por uma coisa, mas não se alegra por outra. Preste atenção. E eu não estou dizendo, se a gente vê morto ressuscitar, a gente tem que vibrar e muito. Só que a gente não tem a mesma vibração pelo simples fato de estarmos aos pés dele para aprender dele. Não temos. A gente vem para cá para ouvir a palavra e fica com um cara de encruado. Cadê a vibração, irmão? Você tem um lugar aos pés dele. Deixa eu dar Israel como exemplo aqui mais uma vez. Eles viram os feitos do Senhor, mas os seus caminhos foram revelados a Moisés. Deus não mandou Moisés fazer uma tenda pessoal para se encontrar com ele, mas não foi suficiente para Moisés ver tudo o que viu. Ele queria se manter ouvindo a Deus. Irmão, tudo o que Israel viu, Moisés também viu, e viu um pouco mais. Só que não foi suficiente para Moisés só ver os feitos. Moisés, ele quis ouvir. Se teve uma coisa que Moisés quis guardar na sua vida, foi a voz de Deus. Então ele faz o quê? A Bíblia vai dizer que Moisés, ele levanta uma tenda fora do arraial,
E ele dá o nome da tenda do encontro. A tenda do encontro. E aí, todas as vezes que Moisés ia para lá, o povo ficava observando de longe. Por quê? Porque quando ele entrava na tenda, a presença baixava. Moisés, querido, ele não se contentou só em ver, ele quis se manter ouvindo a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmão, que a maior experiência de Moisés foi poder ouvir Deus falar face a face com ele, como quem fala com um amigo. A Bíblia vai dizer isso lá em Êxodo 33, 11, que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Irmão, amigo, muitas vezes você tem que estar na presença dele ali, tete a tete com ele, para falar face a face, você tem que estar junto dele, assentado na presença dele. Moisés entendeu que a presença era o que os distinguia dentre os demais povos da terra. Moisés vai dizer lá também no texto de Êxodo 33, isso aqui. Olha o que Moisés vai dizer para Deus. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o seu favor, se não nos acompanhares? Olha a preocupação dele. A preocupação de Moisés estava em não continuar a jornada sozinho. A preocupação de Moisés estava na presença e com eles. Olha isso aqui. Ele continua dizendo: que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, tem alguma outra coisa além da sua presença que possa nos distinguir das demais pessoas? Não tem não. Eu quero te dizer, essa presença que te distingue de todo mundo está aí dentro de você. Foi isso que Moisés buscou, irmão. Um lugar aos pés do Senhor. Porque é somente quando Cristo é transmitido para dentro de nós que de fato crescemos. Quer crescer? Os pés dele é o seu lugar. Uma boa parte dos cristãos procuram igrejas cheias de sinais, onde as experiências espirituais são notórias. O problema é que muitos desses lugares, dessas pessoas vivem na base disso. Tem igrejas aí que você sabe, tá na televisão. Eles fazem um auê, um salseiro em cima das experiências, dos sinais, e as pessoas só vivem na base disso. Elas vão na igreja, por quê? Porque lá na igreja vai ter sinal. Elas vão porque vai ter isso. Elas não vão porque elas querem se assentar aos pés de Jesus. E aí quando você olha para essas pessoas, e você precisa ver Cristo nelas, elas ficam devendo. Quer ver uma coisa? A igreja de Coríntios era o suprassumo da igreja na época de Paulo. Irmão, não tinha nenhuma igreja na época de Paulo como a igreja de Corinto. Nenhuma. Pensa numa igreja que não faltava nenhum dom. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, se você ler lá. Paulo vai dizer que eles receberam todos os dons. Todos. Faltava nenhum. Tinham experiências, tinham visões, tinham revelações, tinham um monte de coisa. Mas olha do que Paulo vai chamar esse povo: carnais e crianças. Do quê? E crianças. Eu estou falando do quê? Que os pés do Senhor é um lugar de crescimento. Mas por que Paulo está chamando eles de carnais e crianças? Mesmo tendo inúmeras experiências, mesmo tendo muitos dons operando no meio deles, por que Paulo chama de carnais e crianças? Paulo vai dizer, porque havia inveja no meio deles, havia partidos no meio deles. Eles diziam assim, presta atenção, eles diziam assim: eu não gosto de Pedro não, eu sou de Paulo. Outro olhava assim: Paulo? Não gosto de Paulo não, eu sou de Pedro. Outros olhavam: não, eu não sou nem de Pedro nem de Paulo, eu sou de Apolo. Outros falavam: não, eu não sou nenhum desses daí não. Agora pega. Outros, Paulo disse, o texto diz, outros afirmavam: eu sou de Cristo. Não, amém não. Amém não. Porque até esses que estavam afirmando ser de Cristo estavam sendo chamados de carnais e crianças. Pegou? Acho que você não entendeu, né? Eu vou explicar o porquê. Essas pessoas que diziam ser de Cristo, elas, ao afirmarem isso, elas estavam dizendo: eu sou de Cristo, mas
não recebo o que vem de Paulo, o que vem de Apolo e o que vem de Pedro. Era isso que elas estavam dizendo. As que diziam que era de Paulo, elas não recebiam o que vinha de Pedro, que não vinha de Apolo e que não vinha de Cristo. Era isso que elas estavam falando. Então elas diziam assim, eu sou de Cristo, então eu sou de Cristo, eu não estou nem aí com Paulo, não estou nem aí com Pedro, não estou nem aí com Apolo. E Paulo está chamando inclusive esses de carnais e de crianças. Então Paulo pergunta para eles assim, por acaso Cristo está dividido? Ou seja, você que diz ser de Cristo, rejeita os membros do corpo de Cristo? Você que diz ser de Cristo, não aceita os outros que Cristo levantou para servir seu povo? Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Vocês falam em alguns de vocês falam que é de Cristo, mas vocês não conseguem receber o ensino de Paulo. Vocês falam que vocês são de Cristo, mas Pedro prega para vocês rejeitam Pedro. Vocês falam que é de Cristo, mas vocês não conseguem amar Apolo. Ora, Cristo está dividido? Não, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês são crianças. Quem entendeu? E o engraçado, irmão, é que a mesma coisa acontece hoje, tá? Pessoas que dizem seguir a Cristo, mas que não se submete a ninguém, que não aceita ninguém. E pessoas que dizem isso não seguem ao Senhor, antes seguem os seus próprios caminhos. Porque muitos que dizem isso, o fazem porque não querem reconhecer e se sujeitar a outros que foram levantados por Deus. Acho que foi ontem mesmo. Ontem eu vi uma postagem de um pastor bem conhecido nos stories dele. E aí ele colocou, não sei como é que chama, se é story. Tá no Instagram, tá lá. Ele postou um negócio lá e a pessoa colocou assim embaixo assim, eu sigo só a Cristo. Não, eu te garanto, essa pessoa segue a si mesmo, não é a Cristo. Porque a postagem desse pastor falava de liderança. Aí a pessoa coloca assim, eu sigo só a Cristo. Não, você não segue só a Cristo. Porque se você segue a Cristo, Cristo vai colocar você para seguir outras pessoas. Paulo disse, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, nós devemos seguir a Cristo, mas também devemos seguir aqueles que estão seguindo a Cristo. Porque quando você segue alguém que está seguindo a Cristo, sabe o que vai acontecer com você, irmão? Você vai parar no mesmo lugar que essa pessoa parou. Aos pés de Jesus. Se estivermos na companhia de alguém que está aos pés do Senhor, a tendência é pararmos aos pés do Senhor. E é a partir desse lugar que tudo acontece. Desde o nosso desenvolvimento à conclusão da nossa jornada. Você cresce aos pés dele. Você se desenvolve aos pés dele. Você descobre o seu chamado aos pés dele. Você vence as suas lutas aos pés dele. Você aprende a amar aos pés dele. Você aprende a negar a si mesmo aos pés dele. Você conclui a sua jornada aos pés dele. Então a minha pergunta para você é: com que nós vamos terminar? Com o que vamos terminar? Paulo falou assim, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Isso aqui, eu não perdi Cristo no caminho. Eu terminei com Cristo dentro de mim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que Paulo está dizendo, querido, é que ele chegou no final com Cristo tendo sido construído dentro dele. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu cheguei no final com aquela boa parte que ele prometeu. A boa parte que ele prometeu que não seria tirado. Essa permaneceu em mim até o final. Qualquer um de nós aqui pode buscar igrejas cheias dos sinais e manifestações, mas no final, o que Deus vai requerer e o que Deus vai querer saber é o quanto dele foi formado em nós. É isso aí que Deus vai querer saber de você, irmão. Eu vou lá para aquela igreja, porque aquela igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo, essa aqui não tem isso, essa aqui não tem aquilo. Aí Deus vai falar assim, você pode ir para onde você quiser, filho. No final da sua vida eu quero saber o quanto de mim foi formado em você. É isso que Deus vai querer saber. Eu quero te dar uma palavra de ânimo. Você tem um lugar aos pés do Senhor. Vá para lá e se desenvolva. Pastor, eu não sei como que eu faço isso. Você tem um quarto? Então vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te recompensará.
Ponto. Esse lugar é o lugar de estar aos pés dele. E você também já sabe de outras coisas, né? Você recebeu outras chaves para o seu desenvolvimento. Você sabe que orar em línguas vai desenvolver você. Você sabe que meditar na palavra vai desenvolver você. Você sabe que adorar, louvar, jejum, todas essas coisas vão ajudar no seu desenvolvimento. Você só precisa encontrar esse lugar de estar aos pés dele. Porque o que for construído em você, ele não vai tirar de você. Amém? Você entendeu essa palavra? Então qual é o centro dessa palavra? Tem, e é uma boa palavra, tem um lugar para você aos pés dele. Se alegre por isso. Fica de pé no seu lugar.